Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus que nos leva a pensar no Evangelho, qual tipo de Evangelho nós temos vivido hoje. Né? Precisamos viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho não pode estar desconectado do amor de Cristo. E aparentemente, por meio de algumas coisas que a gente vê no Evangelho de hoje, parece que o Evangelho está desconectado do amor de Deus. Poucas igrejas vivem verdadeiramente o amor, a compaixão, a misericórdia, né? O amor ao próximo. A gente vê poucas igrejas viver o Evangelho de Atos, né? O Evangelho de Atos 2, né? Onde eles tinham tudo em comum e eles viviam ali em um amor, cuidando um do outro, suprindo a necessidade um do outro, o amor verdadeiro, né? A gente sabe que, não vou generalizar, tem muitas igrejas que realmente vivem o amor, vive a compaixão, a misericórdia, olha para a situação do outro como se fosse a sua própria situação e faz o que está dentro das suas possibilidades para socorrer. Mas eu vou dizer assim, 90% do evangelho que a gente se vê em alguns ministérios é um evangelho egoísta, um evangelho desconectado do amor de Deus, do amor de Cristo. E a gente vê que isso eu falo não só em relação a ajudar o próximo, eu estou falando em relação ao pecador. Porque o evangelho que Jesus ele nos ensinou é um evangelho onde estava todo o povo lá, reunido, ouvindo a ele. O Senhor, ele não ficava distante, ele comia com pecadores, ele participava de festas com pecadores, né? Que você vê lá o casamento, onde ele foi lá e fez um milagre, coisas assim. E hoje em dia o evangelho que a gente vê, a gente sabe que temos que ser separado, temos que ser santo, mas isso é eu que tenho que ser. E eu tenho que levar, por meio do Espírito Santo na minha vida, por meio de Cristo, o evangelho a essas pessoas. Eu tenho que participar da vida dessas pessoas, no trabalho, em casa, na escola, onde eu estiver. As pessoas têm que ver o amor de Cristo em minha vida. Eu não sou melhor que elas, né? Eu sou uma pecadora também, pelo que Jesus ele fala na sua palavra. Eu sou pecadora. Eu sou uma pecadora que procuro o tempo todo. O Espírito Santo me dá força e eu procuro consertar os meus erros. A igreja em si, ela é feita de pecadores, mas não é isso que muitos que vivem o evangelho hoje pensam. Eles tratam o pecador como se eles fossem imundo. Não é muito diferente da época de Jesus. Né? A gente sabe que o pecado é pecado e a gente tem que sentir nojo de pecado. Mas a gente sente nojo do pecado, não da pessoa. Porque essa pessoa pode ser resgatada a qualquer momento por Jesus. Já foi resgatada na cruz do Calvário, a verdade. Né? Já tem, o Senhor tem em todos os cantos os seus escolhidos, os seus separados. Só que como ouvirão se não há quem pregue? Como nós pregamos hoje? Através de nossas ações, através do nosso amor. Jesus, ele pregou através da ação, do amor. Ele orava pelas pessoas que precisavam de oração. E ele fazia milagres e ele supria a necessidade das pessoas, né? Você vê lá ele multiplicando o pão. A gente, quantas vezes não precisa multiplicar as nossas provisões para ajudar o nosso próximo, né? Então, assim, o evangelho muito seletivo, aonde as pessoas se sentem melhores que as outras. E as festas e os eventos e os cultos e tudo que faz é para si mesmo, é para se mostrar, é para angariar alguma coisa, é para tudo menos levar a palavra de Deus. Jesus, toda reunião que Jesus se encontrava, em todos os eventos que Jesus se encontrava,
Ele tinha atos de amor, de compaixão e de misericórdia. Eu quero trazer aqui dois atos de amor, de compaixão e de misericórdia e de um evangelho verdadeiro, porque o evangelho hoje é muito seletivo. O evangelho verdadeiro não é seletivo. Você não faz seleção, você não faz separação, você junta tudo e o Espírito Santo santifica tudo, restaura tudo, faz milagre em tudo, porque esse é o evangelho da palavra de Deus. Aqui no livro de Atos, ou no livro de Atos, olha, no livro de João 8, a gente vê aqui um povo que acreditava em um evangelho seletivo e Jesus mostrando que não há diferença entre nós, que todos nós somos pecadores. Aqui no livro de João 8, eu vou ler só um primeiro versículo, mas muitos conhecem essa história, onde fala da mulher que foi pega em adultério. Né? E os escribas e fariseus trouxeram, João 8:3 em diante. E os escribas e fariseus trouxeram-lhes uma mulher apanhada em adultério e colocaram diante de Jesus. E o texto você já conhece. A palavra do Senhor diz que eles vai lá e diz que ela foi pega em adultério, pela lei ela tinha que ser apedrejada e tal, e tal, e tal. Jesus, ele diz uma palavra só que mostra que o evangelho que ele espera de nós não é um evangelho seletivo. É um evangelho onde a gente está lá com aquela pessoa e a gente vai prega a palavra, a gente estamos lá em amor, em compaixão, em misericórdia, tendo empatia, né? Com muito amor e o evangelho vai acontecendo e as vidas vão sendo acrescentadas, como lá em Atos 2, né? As vidas iam sendo acrescentadas pela pregação e pela comunhão, o amor e porque eles tinham tudo em comum, né? A gente sabe que pecado é pecado, volto a dizer. Jesus vai e diz para eles, né? Quando eles dizem que a lei diz que isso e aquilo, Jesus vai lá e mostra o evangelho que ele quer, o tipo de comunhão que ele quer entre a gente, mostrando para a gente que a gente tem as nossas falhas, aquela pessoa lá tem as falhas dela e nós temos a nossa. E quem nos santifica no geral é o Espírito Santo, por meio da confissão do pecado, por meio do abandono do pecado, mas isso tudo vai acontecendo paulatinamente, não é isso? Jesus vai e diz, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Alguém atirou a pedra sobre aquela mulher? Não, porque todos temos pecado. Todos temos pecado. Por isso que tudo que a gente for fazer no convívio cristão, no corpo da igreja, no corpo de Cristo, a gente deveria envolver a todos, né? Envolver a todos, convidar a todos. A igreja ela é para todos, né? O evangelho é para todos. É chamados para fora, não é para dentro, né? Tudo que a gente for fazer, a gente deveria estar no meio de todos, para que todos possam ver a presença de Deus em nossa vida. E ninguém atirou a pedra. E Jesus, ele olha para aquela mulher e ela diz que não tem nenhum que o condene, porque ele pergunta, né? Cadê os que te acusavam? Ela disse, Senhor, não tem nenhum. E aí, Jesus disse, eu também não te condeno. Agora vá e não peque mais. Você está vendo aqui a diferença? Jesus, ele pegou aquela mulher, abraçou aquela mulher, ele falou para todos que todos tinham pecado e ele disse a ela, eu não te condeno, mas não fique nessa prática de adultério, não fique nessa prática da mentira, não fique na prática de enganar os outros, não fique na prática de tudo que não presta, que leva a pessoa à morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e a prática daquela atividade de roubar, de matar, de mentir, de enganar, de adulterar, de fornicar, de se prostituir, tudo isso vai levar à morte. Morte primeiramente espiritual, depois a morte física. Jesus ele não vivia um evangelho seletivo, onde ele estava todos. É bem verdade que a igreja dele estava ali, que eram os discípulos, mas você vê que ajuntava-se uma multidão, e ali naquela multidão tinha todo tipo de pessoas, e a todas ele ensinava de um igual modo.
né? Eu acho interessante isso. E aqui em Lucas, que também a gente encontra esse mesmo texto em João, onde fala daquela mulher, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, ungiu a cabeça, os pés, ungiu Jesus, que chorou aos pés de Jesus, enxugou com as lágrimas, né? Em João, a gente sabe que essa mulher aqui era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E ela chega até Jesus e se prostra aos pés do Senhor, derrama um unguento que perfumou toda a casa, onde se encontrava várias pessoas. E aí o fariseu diz bem assim, quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falou consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhes toca, pois é uma pecadora. Será que esse fariseu também não era um pecador? Era também, do mesmo jeito daqueles outros lá, que estavam lá tentando apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Mas ele tratava ela de forma seletiva, né? Como se ele fosse melhor que ela. Nós não somos melhor que os outros. Aqui nós entendemos que diante de Deus não há esse tipo de seleção e nós também deveríamos não fazer assim. A gente deveria tratar o pecador como nós, de igual modo, porque eles são igual a nós. Só uma diferença que eles estão praticando e nós não. Ou talvez sim, ninguém sabe. Só quem sabe de quem realmente você é e quem realmente eu sou, só Deus. O que a gente faz, o que a gente pensa, como é, quais são as nossas práticas. Só quem convive com a gente e na nossa intimidade, e no mais íntimo do íntimo, só Jesus. Então, eu acho que o Evangelho deveria e ser mais aberto a todos, porque era assim que Jesus fazia. E Jesus ainda fazia melhor. Ele ainda fazia, sabe o quê? Quando ele pregava lá, que os discípulos não entendiam, ele lá explicava com mais clareza aos discípulos. Ele abria mais o entendimento. E é exatamente isso que o Espírito Santo está querendo fazer conosco. Abrir o nosso entendimento para entender que nós não podemos ser seletivos. Não existe. A gente sabe que tem aquelas pessoas que estão lá na prática do homossexualismo, do adultério, da fornicação, da prostituição, da mentira, do engano, da fofoca, da divisão, da ira, causando, causando sementes de contenda, de divisão. Tem tudo isso, prática de tudo isso. Mas o Senhor ele não tratava essas pessoas de forma seletiva. Ele fazia o quê? Ele pregava o amor, a compaixão, a misericórdia, e a todos que vinham a ele, ele nunca lançava fora. Ele, muito por ao contrário, ensinava o que era o amor. Foi isso que ele fez com Pedro, né, gente? Pedro era o cara difícil de lidar, e o Senhor trabalhou com Pedro até o dia da crucificação. E ele trabalha em nós todos os dias, ao tempo todo. E é por isso que nós não podemos viver um evangelho seletivo. A gente precisa dar mais espaço para as pessoas como nós, só que elas praticam e nós ainda não tais coisas, para que elas possam sentir esse amor, sentir como é bom servir ao Senhor. Elas precisam ver que dá para viver sem praticar tais coisas. Dá para viver sem praticar a mentira, o adultério. Dá para viver sem praticar o engano ao próximo. Dá para viver sem roubar, sem matar. Dá para viver sem enganar. Mas elas só vão entender isso se a gente estiver perto delas, para elas ver a luz que brilha em nós, que é Jesus. Amém? Que nós vamos meditar nisso. Esses dois textos falou muito ao meu coração, porque eu era uma pessoa muito seletiva, muito religiosa, se achava santa. E o Espírito Santo foi trabalhando e está trabalhando isso em mim, mostrando para mim que eu não sou melhor, e ele quer mostrar isso para você também. Nós não somos melhores, certo? Porque existe
vários tipos de seletividade. Tem igrejas que usa calça, outras não usa, usos e costume. E até isso tem pessoas que pecam. Por quê? Porque faz essa seletividade. Fulano, porque usa uma calça, não serve a Deus, não é cheio do Espírito Santo? Como assim? Eu não conheço o coração da pessoa. Será que eu não estou me colocando numa posição de juiz? E eu não posso esquecer que à medida que eu julgo, eu sou julgada. Jesus ele falou isso na sua palavra. Então que a gente venha atentar para essas coisas, que a gente venha observar que não somos melhores. Temos que parar de ser seletivo e temos que fazer as nossas atividades na nossa comunidade que dê mais espaço. As nossas atividades precisam estar mais com espaço para as pessoas, para todos, porque era assim que Jesus fazia. Jesus, o trabalhar de Jesus era muito lindo e nós precisamos imitá-lo. Não é isso? Não é assim que a palavra nos ensina? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a fazer diferente e que as nossas festas e tudo que a gente faça no corpo da igreja as pessoas possam participar livremente, sem medo de acusação, sem medo de condenação, de apontamento, sem medo de ser apontado, mas que elas se sintam à vontade em nosso meio e que elas sejam atraídas pelo brilho do Espírito Santo que habita em nós, elas sejam atraídas a também renunciar como nós renunciamos. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que a gente venha praticar essa palavra que a gente venha deixar de ser seletivo. Jesus ele não temia em estar ali com aquelas pessoas que tinham tais práticas. E era exatamente ele agir assim que fazia com que elas tivessem vontade de viver com ele, de ter mais a participação dele na vida. Não é assim? É assim que a palavra ensina, que nós vamos entender isso. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo venha tirar toda a religiosidade do coração do homem, toda a seletividade do coração do homem. A diferença é só que eu deixei de praticar e aquela pessoa que está no adultério, não. A diferença é essa. Mas o Senhor ele disse que até se pensar já está adulterando. Então você vê que o ser humano ele é muito falho. Nós somos pecadores. O que faz toda a diferença em nossa vida é a presença de Deus que nos dá força para renunciar e não fazer, não viver na prática do pecado. E a gente, quando erra, a gente confessa e ele perdoa e a gente permanece na presença dele. E essas pessoas também podem conseguir, assim como nós estamos conseguindo estar na presença de Deus, porque o Espírito Santo vai nos convencendo diariamente. Ele também tem poder para convencer elas do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Que a gente venha meditar nisso, em nome de Jesus.